Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Direto aos Fatos e hoje nós estamos com o economista Emanuel Barros. Ele é PhD em Economia pela Universidade de Sorbonne e professor associado na Universidade Federal de Pernambuco. Professor, muito obrigada por aceitar falar conosco. Eu que agradeço, é muito bom estar com vocês novamente. Já tivemos uma rodada de entrevistas e estou aqui novamente para esclarecer a população brasileira. Isso é o mais importante. Então, tudo que pudermos fazer para esclarecer, estamos aqui às ordens e apostas para o nosso povo brasileiro, que precisa de informação. É isso. Muito prazer e obrigado. Professor, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui de volta no Direto aos Fatos. A gente vai agora atualizar, né, a nossa conversa que aconteceu um pouco antes dessa maluquice de pandemia, de Bolsonaro, Mandetta, Rodrigo Maia, STF. E eu quero começar fazendo uma pergunta referente a um texto que eu li da sua autoria, que se chamava Por que a proposta do Rodrigo Maia é um tiro no pé? Como é que fica essa história de contas públicas, aprova coisa, não aprova coisa, põe jabuti no orçamento, tira o jabuti do orçamento? Explica para nós um pouquinho, professor. É um tiro no pé porque nós estamos retirando o ganho das futuras gerações. Aí as pessoas perguntam, como, se eu estou ajudando hoje as pessoas na pandemia, eu estou tirando do futuro os ganhos das futuras gerações? É simples. É que o governo ele está se endividando, ele está gerando títulos no mercado. Então, os investidores nesse processo vão observando que o Brasil está ficando cada vez mais endividado para saldar uma dívida, porque o governo está pegando esse dinheiro, repassando para os estados e municípios, se for aprovada a PEC dos moldes que o Rodrigo Maia quer, que o deputado Rodrigo Maia quer, não importa o limite, vai sendo repassado para os municípios e estados para eles cobrirem e manterem as pessoas em quarentena. A quarentena é questionável, porque é uma das teorias. Existem outras teorias sobre quarentena, porque a quantidade de pessoas infectadas, estudos feitos no Rio Grande do Sul recentemente, há uma estimativa de que a população seja de 10, 15 vezes maior. Então, a maior parte da população na região já se contaminou com o vírus. Então, se nós não convivermos com ele, porque a maioria é assintomática, nós vamos ficar sempre trancados em casa. O problema foi a informação. Então, o governo está se endividando, pegando o dinheiro, repassando para os estados, não está cobrindo suas contas, deixou de lado as suas contas, está repassando para estados e municípios, se for aprovada a PEC no molde que o deputado Rodrigo Maia quer, e está criando um rombo só até agora, sem essa PEC, foram gastos aproximadamente R$1 trilhão. Imagine com ela, quando você passa 6 meses custeando estados. Então, o que é que você sinaliza? Você sinaliza para os investidores que não vai ter condições de honrar seus compromissos. Então, os investidores que... Imagine você investindo numa empresa, no mercado de ações, para o governo é como se fosse uma empresa no mercado de ações. Você está investindo e você não consegue... você investe para 5 anos, para ter um retorno em 5 anos, e em 2 anos ela vai falir. Então, seu investimento foi por terra, não serviu de nada. Então, os investidores olham o médio e longo prazo, eles olham esse período, eles não olham o que está sendo feito agora para resolver. É como eles estão negociando o médio e longo prazo. Porque o investimento deles, o governo está emitindo títulos para 2030, para 2035, para 2040, para 2025, porque ele não tem condições de honrar o valor completo do título agora. Então, essa proposta de cobrir o orçamento da União, a União cobrir os estados, é totalmente inviável, porque o que é certo, cientificamente falando, vamos falar de ciência. Se a ciência diz que se você se endividar, você não tem mais credibilidade no mercado, você vai gerar inflação no seu país, vamos estourar igual a Venezuela, existem modelos comprovados que mostram isso, os modelos pós-keynesianos, que são aqueles que defendem
uma visão da atitude do governo em momentos de crise, como agora, que é a política adotada por Paulo Guedes. Então, pelo ministro Paulo Guedes. Então, o que acontece? Eles vão ver a insolvência daquele país e não vão gerar mais, e não vão buscar mais aqueles títulos. Não é o governo jogar o título para vender, é quem queira comprar esses títulos. E outra coisa, vai reduzir impostos. Eu vou reduzir, os governadores querem esse dinheiro para poderem reduzir o ICMS e manterem ainda o mesmo patamar que tinha antes da crise. Então é um dinheiro pra caramba, é muito dinheiro. Imagine cada estado da federação, cada município, o governo custeando tudo. O governo, ele quem garante o financiamento do governo? O mercado financeiro, que tanto a esquerda critica. Essa esquerda, ela critica o mercado financeiro porque está favorecendo investidores que não rendem nada físico no país, mas são eles que estão comprando os títulos para o governo reverter para os estados e municípios. Os estados e municípios, eles, eles estão num patamar em que eles não têm arrecadação nenhuma de ICMS nem de ISS. Estamos numa situação caótica, as pessoas estão perdendo emprego. A cada dia deixa de gerar 200 milhões de reais no Brasil. Então, é muito dinheiro. Quanto emprego isso equivale? Então, essa é a pergunta que nós devemos fazer. Isso foram dados estimados pelo próprio Banco Central. Então, o que acontece? O governo, à medida que ele vai se endividando para satisfazer estados e municípios, que é a proposta do Rodrigo Maia, ele vai perdendo credibilidade no mercado financeiro, que tanto a esquerda critica, que é justamente ele que está financiando. O investidor não é obrigado a comprar título do governo brasileiro. Ele pode lançar títulos e não ter quem compre. Então, eu preciso de uma contrapartida. Qual é a luta do presidente Bolsonaro em relação à proposta do Rodrigo Maia? Que os estados tenham um limite até onde o governo pode ajudar. Ou então, deem uma outra contrapartida. Então, todo mundo tem que se sacrificar nesse processo. E o processo de reabertura agora se remodelou. Então, ficou mais explícito o problema real por trás, que era dinheiro. Que era dinheiro para manter a máquina pública, de estaduais e municipais. Enquanto Mandetta estava no poder, estava no ministério, ele vinha com aquela cara sisuda, mostrando que não, porque tem que ir aos poucos, tem que ter infraestrutura. Você vê que nós vemos que a conversa do novo ministro já é outra. É esclarecer a população para ela perder o medo e sair para fora de casa. Então, o governo, de um lado, está paralisado, porque o STF tirou o poder do governo de impedir isolamentos. E deu esse poder aos estados e municípios. E, inclusive, o poder de dizer o que é essencial e o que não é. O máximo que o governo pode fazer agora é uma medida provisória ou um projeto de lei. Medida provisória provavelmente vai caducar, porque o Congresso está brigando forte com o governo. E o projeto de lei vai levar muito tempo para ser analisado, porque não é de consenso esse projeto de lei. Então, o que acontece? E quem pauta o projeto de lei é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o deputado Rodrigo Maia. Então, o que acontece? Se o governo, se for aprovado nesses moldes da PEC, o governo vai ter problemas de insolvência no futuro. Ele não tem condições de gerar esse dinheiro todo, porque não tem quem compre. Ele não pode vender no mercado de ações se não tem quem compre, quem queira aqueles títulos, a não ser que pague um seguro muito elevado. E nesse momento, taxas de juros estão em baixa, os preços das ações estão em baixa, o ganho do governo emitindo títulos, ele precisa emitir muitos títulos para ter a mesma contrapartida em dinheiro. Então, estamos com o mercado financeiro lá embaixo. Quem investe na Bolsa sabe que esse é o momento de comprar. Então, você vai comprar títulos muito baratos, o governo não vai arrecadar quase nada, porque os preços estão lá embaixo. Então, vai ser forçado no futuro a aumentar a taxa de juros, aí aumenta a taxa de juros do cheque especial, do cartão de crédito, e as pessoas já estão perdendo emprego. Então, vai vir tudo isso. Por quê? Porque nós quisemos hoje estar numa quarentena por medo, de alguma forma, foi um medo
propagado pela mídia inicial, que temos que ficar em casa, que até o ministro Mandetta, ontem na saída, falou, não devemos dar um passo além do que já foi ensinado. Como é que a pessoa diz isso? Então, ou seja, quer que a pessoa fique confinada? Então, esse passo tem que ser dado pela população sentindo o processo. Então, o foco do Ministério agora é esclarecer populações para perderem o medo. Ele já sinalizou isso. Foi a primeira sinalização do novo ministro da Saúde, o que é muito bom. Ou seja, vai prezar pela liberdade de cada um de ir e vir e de poder tomar suas decisões de começar a sair, sem ter prejuízo para a sua liberdade de ir e vir, que é uma garantia constitucional. É uma cláusula pétrea. Então, o processo é o seguinte, se eu permanecer com essa quarentena horizontal por muito tempo, que os estados e municípios eles querem fazer isso, já estão coordenados nesse sentido, não precisamos, não podemos tapar o sol com a peneira. É isso que está acontecendo. Então, vamos ter uma falência enorme nos estados. E o próprio presidente Bolsonaro foi claro disso. Eles são responsáveis pelo que eles fizeram. Ele está certo. Porque alguém tem que falar a verdade, alguém tem que chegar e dizer, olha, o problema é que as contas não vão bater. Eu não tenho de onde tirar dinheiro. Por exemplo, queriam o BPC, incluir o BPC, mas o BPC não tem como ser incluído porque não tem dotação orçamentária para isso. Ele seria incluído no orçamento normal, porque tem 2 orçamentos agora, o de guerra e o normal. Esse de guerra é que está a briga para pegar o dinheiro de todos os setores. Nós estamos com a dívida pública bruta de 4 trilhões de reais. Vamos chegar a 5. O nosso PIB é aproximadamente 7 trilhões. Então, vamos ter uma dívida equivalente ao PIB. Tudo que a gente gera é dívida. Não vai ter mais poupança, não vai ter mais futuro. E o que acontece? Existem 3 gerações vivendo nesse período, que é a geração dos jovens, estudantes, a geração dos adultos que pagam impostos e trabalham, setor privado, que é onde geram impostos de verdade, e os velhos aposentados, que usufruem, que despoupam. Se eu reduzo o ICMS, que é essa proposta do governador, sendo coberto pelo governo federal, que é muito fácil fazer essa proposta dessa forma, os velhos, nessa geração atual, eles tendem a vou usar essa palavra, eles falecem. Então, os adultos de hoje vão ser os velhos de amanhã. E os jovens de hoje vão ser os adultos que pagam imposto amanhã. E eles vão gerar filhos que serão a juventude do futuro. Só que é o seguinte, uma redução hoje faz as pessoas se acostumam. Quando você reduz imposto, as pessoas se acostumam com um novo nível de consumo. Elas começam a comprar mais do que deveriam. Elas começam a comprar apartamentos, elas começam a comprar carro, elas começam a usar crédito para diversos fatores, porque é viciante. É viciante você ter um dinheiro extra sem ter sido por seus esforços. Que é essa questão do mérito. Se você consegue entender o esforço que você teve para conseguir aquele patrimônio, você dá muito valor a ele do que quando é dado a você. Então, você tem a lei do menor esforço. Então, você vai se acostumar ao novo padrão, que no futuro os impostos vão reaumentar novamente, vão subir novamente, e você não tem mais o mesmo bem-estar, porque tem que cobrir as contas. O governo vai precisar cobrir as contas. Ele não pode cortar 14º salário de juiz, ele não pode cortar auxílio paletó, auxílio moradia, ele não pode cortar salário de funcionários públicos, o STF proíbe. Ele não pode, o máximo que ele pode fazer é congelar, por 2 anos, que é a proposta do ministro Paulo Guedes. Não pode fazer nada com o orçamento da União. Então, a única forma de você manter esse orçamento viável é aumentando impostos. O que o ministro Paulo Guedes não queria. Era tudo que ele não queria. Por quê? Porque ele estava com um planejamento de redução de impostos, porque tinha um superávit. Agora, com essa crise criada e potencializada por busca por dinheiro em ano eleitoral, que é essa a chave, estamos completamente numa situação que não sabemos quando vai chegar. E qual foi o erro do ministro Mandetta? Ele fez um contrato com o vírus. Vamos falar dessa forma. O que é isso? Ele achatou a curva, transformou a curva numa reta ascendente. Então, nunca vai chegar no pico.
A equipe dele nunca diria quando é o pico, porque eles não iriam encontrar o pico. Nem o tamanho da magnitude do pico, porque você achatou uma força da natureza, um ciclo. O PIB, por exemplo, vou dar o exemplo da presidente Dilma. A ex-presidente Dilma segurou de 2010 até 2011, até 2013, via crédito, via BNDES, para grandes empresas, a Odebrecht, todo mundo que está implicado aí na Lava Jato, liberou crédito para manter montador. Então, ele pediu que o PIB reduzisse e fizesse a queda que deveria fazer para retomar a sua tendência, que era um movimento natural, que era uma destruição criativa, que a gente chama em economia. Você vai diminuindo lentamente o ritmo para surgir um novo ciclo. Ela impediu isso. Então, como ela impediu, a lei da natureza faz com que o reajuste seja na mesma proporção com o tempo que foi impedido. Então, foram 4 anos concreto, 4 anos de crise. Aí depois ele vai voltando à tendência novamente com menor volatilidade, ou seja, oscilação para mais e para menos. Você fica naquela incerteza, para onde é que vai o PIB, para onde é que vai, como é que fica. Planejavam isso, agora está menos, e agora isso se chama volatilidade em economia, se chama imprevisibilidade. Quanto mais o governo intervém, mais imprevisibilidade ele vai gerar. E as pessoas não sabem o que fazer com o amanhã. Então, as pessoas adultas vão ter perda de consumo. Os jovens não vão ter o mesmo bem-estar de antes. E os adultos atuais vão ser os velhos de amanhã que vão reclamar que 40% do orçamento deles estão sendo gastos com medicamentos. Mas a vida, no seu processo, ela traz isso. Quando você olha 3 gerações simultâneas funcionando, você vê o tamanho do bem-estar que vai ser perdido, porque quem paga no final somos nós. Para que os prefeitos e estados mantenham a gente em quarentena 6 meses e ainda façam uma campanha eleitoral. Então, essa é a verdade. Quando você tirou o ministro Mandetta de cena, Bolsonaro pôde atacar a frente, que é a causa do processo. Então, ele agora pôde. Você vê que o ânimo dele redobrou. Ele voltou a falar com a imprensa. Então, é a forma... Ele tem que atacar a frente que está atacando ele, que estava usando o escudo do Mandetta no processo. Então, nós estamos remodelando esse processo. Vamos esperar os próximos dias para ver como o ministro da Saúde vai agir. Mas ele já deu um sinal. As pessoas vão, por livre e espontânea vontade, se conscientizar que não é isso tudo. Então, essa é a ordem. Diga. O Congresso desfigurou todo o plano Mansueto, que a princípio era um plano muito bom, era um plano que a maioria dos deputados tinha sua aprovação em sua maioria, e o Rodrigo Maia, com seus cupinchas, acabaram manipulando, transformando aquilo num Frankenstein. Como é que fica esse plano a partir de agora na questão da economia, do sistema econômico do governo federal? O plano Mansueto, ele foi pausado, ele não foi abandonado, digamos assim. Ele criou-se um orçamento de guerra. Esse orçamento de guerra pode tudo. Então, o governo está lutando para dizer o seguinte, não pode tudo. Tem um limite para as coisas. Então, o plano Mansueto vai ser discutido no orçamento normal, que começa o ano que vem, com um déficit de menos 149 bilhões projetado, aproximadamente. Agora, nesse orçamento de guerra, o déficit desse ano vai ser de aproximadamente 600 bilhões. Olha, estávamos projetando 129 e passamos para 600. Por quê? Porque tem juros a ser pago. Eu contraí novas dívidas, tem juros a ser pago, tem dinheiro, dívidas a serem pagas e a serem retomadas pelo governo federal, se for aprovada a PEC, para os estados e municípios. Imagine no valor agregado total, se o governo pudesse quitar a sua dívida. Ele não tem condições de quitar mais essa dívida e para favorecer estados e municípios que querem manter as pessoas em quarentena. Então, é bom frisar, a vitrine caiu. A vitrine caindo, apareceu o personagem principal. E esse personagem principal é que está atuando por trás daquela vitrine, que era
Vamos pensar na saúde, vamos ficar em casa, temos que comprar equipamento, temos que mandar 40 milhões para a China. Era isso. Então, agora nós temos a real situação. O presidente Bolsonaro levou 3 semanas articulando a demissão do ministro Mandetta, por causa da popularidade dele, todo esse processo. Do mesmo jeito, ele lançou um novo desafio. Então, vamos confiar nesse processo de articulação dele. Ele nunca falhou nas suas articulações. Então, estrategista de guerra sabe como agir com um e com o outro. Não foi à toa aquelas falas que ele falou. Não foi no calor da emoção que ele disse aquilo. Teve um propósito. Teve reações do Congresso, do Senado e tudo mais. Inclusive, o presidente Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, colocou na gaveta o projeto, que era o Verde Amarelo, da PEC, que iria beneficiar jovens. 2 milhões de jovens iriam conseguir empregos com flexibilizações de suas jornadas e seus benefícios, mas teriam emprego. Então, isso sinaliza um pouco a revanche que o Congresso está dando. O Congresso não está distribuindo flores, como o Rodrigo Maia falou. Jamais pretendeu fazer isso. Aquilo ali é um discurso político, porque o Bolsonaro escancarou a verdade ali. Então, ele precisava vir com o discurso das rosas, porque ele não tem argumento para dizer que não é. Então, essa é a questão. Você vê que ele enrolou na hora. Não, porque é isso, porque é aquilo. Eu estou pensando nas pessoas que estão sofrendo. Pessoas que estão sofrendo e precisam suprir todos os estados em tudo que eles pedirem, cobrirem todas as dívidas deles, que não estão ligadas à saúde, para manter esse status em detrimento da União, que vai falir. Então, é uma coisa que nós devemos repensar, que nós, como cidadãos, devemos fazer outra coisa. O governo não pode mais impedir que o seu prefeito, que o seu governador atue indicando o que é necessidade especial ou necessidade básica e o que não é. E nem pode impedir mais a abertura da economia. Ele não pode mais abrir a economia. O STF proibiu ele de abrir a economia. Então, é preciso que nós, povo, nos mobilizemos e mostremos o que nós queremos. Vai ser o povo, ele mesmo, o povo que derrubou Dilma, a ex-presidente Dilma, o povo que foi na rua protestar contra o projeto do ministro Moro, o projeto anticorrupção do ministro Moro, e assim por diante. É esse movimento que precisa voltar às ruas, que é um movimento que respaldar. O STF não pode conter nossas ações em manifestação, porque é uma cláusula pétrea, como a liberdade de ir e vir, com responsabilidade. Então, vamos aos poucos, com o esclarecimento dado pelo ministro da Saúde, que vai vir, que é essa a nota tônica, nós vamos começar a entender que não é nada disso. E que não precisamos ter medo. Podemos dar um passo para fora de casa. O modelo mais exemplar que eu vi, que eu coloquei em prática a quarentena vertical. Eu fui a São Paulo na Semana Santa. Então, o que acontece? Eu vi o aeroporto de Campinas, que foi o aeroporto por onde eu cheguei, altamente organizado. Por ser jurisdição federal, a praça de alimentação funcionava, mas uma mesa sim, outra mesa não poderia sentar. Com espaçamento. As lojas estavam com marcadores no chão, onde as pessoas deveriam ficar. Então, eu vi um modelo de quarentena vertical funcionando. Se usássemos desse modelo no shopping center, ele poderia reabrir. Se usássemos isso no comércio das ruas, poderia reabrir, com controle de pessoas, por exemplo, 50 pessoas dentro do estabelecimento, dependendo da quantidade que o corpo de bombeiro permite que haja naquele estabelecimento, porque isso aí já é dado, o limite máximo de pessoas que cabem ali dentro daquele estabelecimento. Então, é somente respeitar, não precisa impor regras, que é isso que o presidente Bolsonaro está lutando, para não impor regras. Ele quer que as pessoas se conscientizem por elas mesmas que devem respeitar certos limites e que essa é a proposta também do ministro da Saúde, nos conscientizar que temos que respeitar limites e que podemos voltar normalmente à atividade. E que a doença vai estar conosco o tempo todo. Ela não vai sumir, ela não vai desaparecer. Você não está combatendo um vírus que vai morrer esse ano e nunca mais volta. Então, é insano você manter a pessoa presa. E as 2 primeiras semanas, o ministro Guedes liberou todos os recursos. Cadê
os hospitais de ponta sendo construídos no interior do Nordeste? Cadê as unidades de terapia intensiva sendo reconstruídas? Os que estão lotados hoje eram os que já existiam. São Paulo, ontem foi noticiado que São Paulo está com 100% da capacidade, mas eram os leitos que já existiam. Não eram os leitos novos criados. Cadê os novos? Então, professor, mas o Brasil perdeu 40 mil leitos. Nos últimos 12 anos, foram 48 mil leitos perdidos. Ou seja, se a gente não tivesse tido uma má gestão, a gente não teria perdido tantos leitos. Eu vou aproveitar e emendar minha pergunta para a gente já... Nosso tempo já está mais indo embora, então vou fazer minha última pergunta. O governo começou a pagar hoje, né, a primeira parcela daquele auxílio emergencial. Das pessoas que se inscreveram por aplicativo, pelo site, tal. O governo contabilizou 9 milhões e 100 mil pessoas que estão aptas a receber esse dinheiro. São 5,5 bilhões de reais. Na minha opinião, eu acho, né, que é gente demais dependendo de um dinheiro do governo que não vai resolver os seus problemas. É um dinheiro, uma esmola que vai ser dada agora e que não resolve problema nenhum de ninguém. O que resolveriam eram os empregos, e o senhor acabou de falar, o Congresso, o Senado acabou de, por exemplo, tá deixando caducar a MP 905 do contrato verde e amarelo. Quanto você acha que vai custar para os nossos bolsos lá na frente por causa desses auxílios emergenciais? Olha, os auxílios emergenciais, eles são importantes. Eles são essenciais, porque são as pessoas que estão mais vulneráveis. Essas pessoas têm que ser assistidas. A questão toda não é o auxílio emergencial em si. O auxílio emergencial, ele é necessário. Nunca um economista em sã consciência vai dizer que você não deve dar auxílio emergencial. São justamente nos momentos de crise que o governo deve intervir, dando auxílios emergenciais. Mas, como você mesma citou, os auxílios emergenciais são auxílios de curto prazo, duram 3 meses. No final de 3 meses, a pessoa precisa estar vendendo novamente. Se ele é um ambulante, ele precisa estar vendendo. Se ele é um autônomo, ele precisa estar atendendo seus clientes. Então, se ele é um consultor, ele precisa estar atendendo seus clientes. Então, se ele é um psicólogo, ele precisa estar atendendo seus clientes. Então, é curto prazo. São pessoas que estão sendo ajudadas para resolver problemas rápidos. Então, não vai solucionar o problema da economia brasileira. O problema principal é você querer pegar o dinheiro da União, o que vai nos custar caro é pegar o dinheiro da União e colocar para custear estados e municípios no que eles quiserem, enquanto mantém as pessoas enclausuradas. Esse é o problema. Então, o problema não está no auxílio emergencial. Nunca esteve. Ele precisa vir. É assim que o governo deve agir em situação de crise. O problema está no excesso, no que eles estão querendo para fins que não são, porque você vai liberar esses auxílios para os estados e municípios, e 50% deles são rubricas livres. Então, você pode pegar isso aí e fazer um contrato para a eleição. Então, esse é o problema. A briga do presidente não é contra o auxílio emergencial. Ele está sendo pago, ele está sendo otorgado com toda... Isso aí, o ministro Guedes não teve problema em liberar, porque são pessoas que precisam. O problema é o que os estados e municípios estão querendo, em conjunto, deliberadamente reunidos, para sugar do governo federal. Então, isso é que vai acabar com o país, não auxílio emergencial, que é uma atitude saudável que deveria ter sido feita. Só o auxílio emergencial e o dinheiro revertido para a saúde para comprar UTIs e leitos já seria suficiente para os estados. Eles têm que aprender a se virar. Eles não são entes federados para decidir se aplicam ou não quarentena, porque também não são livres também para arcar com o peso das suas escolhas incorretas. Então, essa é a questão que eu coloco aqui, e para que possamos todos refletir. Professor, para a gente finalizar, aí a Thaís faz o fechamento, pequenas empresas já fecharam, número de desempregados explodindo, médias empresas provavelmente não vão conseguir retomar logo após o fim
da quarentena. Aqui em São Paulo, João Dória estendeu acho que é para até o dia 7 de maio. Sim. Como é que vai ser a retomada da economia quando eles pararem com essa postura ditatorial? Olha, a retomada da economia vai ser a mais lenta possível. Por quê? Porque é o seguinte, você, sociedade, foi bombardeada por pânico. Então, primeiro, eu tenho que fazer uma campanha, que é o que o Ministério da Saúde vai fazer, para tirar você de casa, conscientemente. Você vai sair de casa, você não tem certeza que vai ter seu emprego. Então, você não vai comprar. Então, não adianta abrir loja de sapato, não adianta abrir loja de paletós, não adianta abrir C&A da vida, abrir Riachuelo. As pessoas não vão comprar porque elas não têm certeza do que vai acontecer com elas no futuro. Então, as pessoas, a economia vai ter uma retomada muito lenta, porque as pessoas foram tomadas por um terror, que agora está se transformando em medo e depois vai acalmar. É como se tivéssemos passado por um grande trauma, orquestrado propositalmente para deixar você em casa, para os fins que estavam por trás. Então, a crise está aí, a pandemia está aí, mas não é também esse processo todo. Nós teremos que conviver com o vírus para sempre. Então, para sempre vamos ficar em casa. Então, quanto mais esclarecermos a população, mais elas vão retomar e vão ganhar confiança, porque tem um fator importante que é retomada da confiança. Você não compra se você não tiver certeza que amanhã você vai ter futuro, que você vai ter emprego, que você vai poder honrar suas contas. Você precisa de certeza. E no mundo incerto como está agora, você não tem certeza de nada. Então, comprar, usar hotéis. Os hotéis estão falindo. O hotel que eu fiquei em São Paulo eram 100 funcionários, só tem 8. Agora, o resto foi demitido. Então, imaginem o processo em cascata que isso vai gerar. Então, esse é o problema principal. A retomada não vai ser rápida, a retomada vai ser lenta. Se o governo liberar crédito, eles não vão tomar assim, porque os empresários eles são neutros ao risco, compensa para ele, em vez de se endividar e sem saber quem é a sua demanda, fechar o negócio e abrir no outro momento, e demitir todo mundo. Então é muito mais prático para ele. O ministro Mandetta, o ex-ministro Mandetta e o Congresso mexeu com variáveis que são estocásticas. Eles vão ter uma consequência drástica na economia, porque eles mexeram com variáveis que não deveriam ter sido mexidas, que refletem o comportamento das pessoas por livre iniciativa. Então, eles não têm como controlar as pessoas. Então, a retomada da liberdade, que é a reconquista da liberdade, é um processo mais lento e a gente vai ter que se conscientizar que tem que sair de casa. Esse é o fator principal. Então, essa é a mensagem que eu digo. Vai ser um pouco lenta, mas depende de como você se conscientizar. E outra coisa, para abolir isolamento na sua cidade, vai ser você protestando. Não tem outra solução. O presidente não pode, o STF proibiu. Então, você é que tem que pedir ao seu prefeito e ao seu governador para liberar a economia. Vai ser um trabalho de formiguinha, de cidade em cidade. Então, uns vão ser mais resilientes, outros vão ser mais ativos, vão abrir logo. Então, uns vão sair na frente. Então, uns vão seguir no exemplo dos outros. Então, vamos ter uma retomada. São vários fatores misturados que a gente não tem como medir para onde vai caminhar. Porque está tão incerto ainda esse processo de como vai caminhar. Nós estamos dando dicas, mas as pessoas precisam entender que elas precisam sair de casa. Se você está tomado pelo pânico e não sai de casa, como é que você vai fazer? Não adianta nada chegar para você, olha, você só vai ter salário, você só vai ter emprego se você sair de casa. Se você não quer sair de casa, o que é que pode fazer? Ninguém vai lhe amarrar, você vai ficar em casa, vai ficar sem emprego. Então, cada um vai arcar com suas consequências. Cada cidade vai arcar, cada povo de cada cidade vai arcar com suas consequências ideológicas, que na verdade nunca deixou de ser ideológica, a sua visão de mundo. As mais esquerdistas vão sofrer mais, e as mais ligadas à direita vão
ter coragem de sair às ruas e empreender. Cidades mudam, mesmo no mesmo estado, elas mudam de comportamento. Umas são mais direitistas, outras são mais esquerdistas. Então, vamos ter diversas gradações. Essa vai ser a nova economia que vai surgir e a nova reabertura que teremos. Temos que observar. É dia a dia, porque mudou completamente o panorama. Então, é confiança. Ok, pessoal? Eu acho que eu tenho visto, assim, que você foi uma das primeiras pessoas que a gente conversou que já defendia o isolamento vertical e não horizontal, né? Você já defendia isso. Hoje eu vejo que quem defende mais o isolamento horizontal são as pessoas que têm alguma renda e que têm alguma gordura para gastar ainda durante um tempo, mas fica aqui, então, a sua dica, a gente precisa mesmo sair para a rua. E eu queria te agradecer, professor Emanuel, por estar aqui com a gente novamente e dar suas explicações, ensinando como você sempre ensina, muito, muito bem mesmo. E eu que agradeço a vocês duas. Agradeço, Camila, por estar aqui também conosco. Agradeço você. Eu sou super fã seu, Camila. E você também, Thaís. Então, estamos todos juntos e estamos informando. Quem toma decisão são as pessoas. Então, que possamos trazer mais informações para que elas possam ver a contrapartida. Não que a grande mídia divulga somente. Então, essa é a nossa missão. Estamos aqui, estamos juntos. Muito obrigada. Pessoal, quero lembrar a vocês que, por favor, preservem os idosos e as pessoas com doenças pré-existentes. Vamos evitar disseminar o vírus, porém, não vamos quebrar a economia, sempre aqui com a participação especial em algumas entrevistas do meu easter egg. Então, eu peço a vocês que quem pode sair para trabalhar, saia, quem não pode, fique em casa, e se sair, ao voltar para casa, tome todas as medidas de segurança, como tirar a roupa fora de casa, passar cândida na sola do sapato, ir direto para o chuveiro e jamais esqueçam da máscara e do álcool gel. Professor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Estamos aí. Precisando, estou às ordens. Pessoal, o Twitter do professor está aqui na tela, mas vou deixar também na caixa de comentários. Então, qualquer dúvida, vocês deixem aqui no campo de comentários alguma dúvida, ou vão direto ao Twitter dele, que ele responderá a vocês com certeza. Thaís. Isso, curtam lá o Twitter do Emanuel, porque ele escreve umas coisas muito boas, eu mesmo gosto bastante também. Vai lá no Facebook, que tem uns textões maiores, explicando coisas diferentes, e a gente vai convidar, claro, o professor para uma outra oportunidade de explicar uma situação diferenciada já do Brasil, que a gente conta com em vários lugares. Boa, em que a gente esteja retomando as atividades. Que possamos comemorar esse momento. E falando de uma nova conjuntura. É isso? Exatamente. Bora botar esse Brasil para trabalhar. Muito obrigada, professor. Se inscrevam no canal, dê o seu like e até o próximo vídeo. Beijo, gente. Abraço.